A paz do Senhor, irmãs do Grupo Ruth Companheira. A paz do Senhor a você que está aí do outro lado da tela, a você que está vendo o nosso vídeo através do canal do YouTube. Que Deus abençoe grandemente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações todos os dias dos vídeos postados. Meu nome é Vanessa, faço parte desse Grupo Ruth Companheira e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês o que Deus tem colocado no meu coração através da continuidade da leitura de Josué. Eu estarei compartilhando com vocês capítulo 18, capítulo 19 e 20. E eu gostaria de estar lendo com vocês o primeiro capítulo, o versículo de 1 ao versículo 4. Que tem como título o mapeamento do restante da terra. E toda a congregação dos israelitas se reuniu em Siló e ali armaram a tenda do encontro depois que a terra foi dominada por eles. O 2 fala: e entre os israelitas ficaram 7 tribos que ainda não tinham recebido a sua herança. E Josué disse aos israelitas, olha só que interessante, se nós retomarmos quem foi Josué, nós sabemos que foi na leituras anteriores, nós sabemos o quão Deus é maravilhoso, colocou, direcionou a Josué a estar sucedendo, sendo sucessor de Moisés. Então tudo, o mesmo Deus que direcionou Moisés durante o deserto para aquele povo, é o mesmo Deus que direciona Josué com a missão de levar o povo à terra prometida. Então aquela tenda estava armada, montada, e todos os israelitas estavam lá. E um ponto interessante aqui é que entre os israelitas ficaram ainda 7 tribos, no versículo 2 ele fala 7 tribos que ainda não tinham recebido a sua herança. Eles estavam lá reunidos, mas aquela herança não tinha sido compartilhada, não tinha sido partilhada, não tinha sido dividida. E no versículo 3, Josué disse aos israelitas, naquele momento que eles estavam naquela tenda: até quando serão negligentes em entrar e possuir a terra que o Senhor Deus de seus pais lhe deu? Então aqui nós vemos um ponto, não um ponto final, é um ponto de interrogação. Aqui Josué, como líder daqueles israelitas naquele momento, ele faz exortando eles de uma forma assim que fala assim: vocês estão descuidando, vocês estão desleixados, né, que é o significado do negligente. Vocês estão negligenciando a terra que o Senhor Deus deu para vocês. Então ali os israelitas ainda tinham 7 tribos a ser dividida aquela herança, e eles estavam negligentes. Eles estavam o quê? Acomodados. Então, se nós formos observar que eles estavam acomodados, tá tudo bem ali naquele momento. Então, se nós formos observar e trazemos para a nossa vida hoje, no âmbito espiritual, muitas vezes nós estamos acomodados espiritualmente. Como cristão, como seres humanos também. Nós estamos acomodados em certo momento da nossa vida. O Senhor, Ele é aquele que dá a nós temos hoje, que nós vamos observar, nós temos o mundo à nossa volta, nós temos o que Deus colocou para nós na nossa vida, o que Deus colocou, o ar que nós respiramos, nós temos os alimentos, nós temos água, nós temos um trabalho financeiramente, o Senhor tem cuidado de nós, e muitas das vezes nós estamos o quê? Acomodados. Estamos satisfeitos com aquilo ali, mas o Senhor quer que nós façamos mais. E se nós somos, por nosso âmbito espiritual, quando nós falamos assim: eu, Vanessa, servir ao Senhor, dar o meu melhor a Deus, durante o meu período semanal, eu tenho tempo para trabalhar, tenho tempo para fazer os meus afazeres e tenho tempo também para buscar a Deus, eu, Vanessa. Mas se nós formos negligenciar, como eles negligenciaram o que Deus tinha colocado para eles negligenciou, eles não se importaram de dividir, para eles estava tranquilo. Só que Deus colocou Josué como líder daquele povo, e Deus falou para eles que eles tinham que sair dali, eles tinham que fazer algo.
E eles foram orientados. No capítulo 4, no versículo 4, ele fala assim, ele orientou, escolha 3 homens de cada tribo, para que os enviem, e eles se levantem, percorram a terra, e a demarquem segundo as suas heranças, e voltem ali. Então ali, Josué, ele exortou aquele povo, ele fez uma pergunta para que aquele povo viesse se despertar, ou se despertar, você está na terra que o Senhor preparou para vocês, e vocês não estão nem aí, vocês estão negligenciando. E o Senhor orientou, vai lá, 3 homens de cada tribo, vai lá, demarca aquela terra, reparte aquela terra em 7 partes, traz a mim, para que eu vá e lance sorte e repartilhe todas as 7 para as 7 tribos. E, no continuar desse versículo, foi isso que eles fizeram. Então aqueles homens se levantaram, no versículo 8 fala, se levantaram e se foram. Josué deu a ordem para que eles pudessem demarcar, e no versículo 10, concluindo o versículo 10, então Josué fez o sorteio em Siló perante o Senhor, e ali Josué repartiu a terra aos israelitas, conforme a sua divisão. Então eles foram lá, dividiram a terra em 7 partes, trouxeram demarcada para Josué, e Josué, mediante perante o Senhor, ele repartiu aquela herança. Repartiu em 7 partes. Aí onde entra os títulos da herança, que temos primeiro a herança de Benjamim, segundo a herança de Simeão, terceiro a herança de Zebulon, quarto a herança de Isacar, quinto a herança de Assé, sexto a herança de Naftali e sétimo a herança de Dan. Então, aquelas terras para que aqueles 3 homens de cada tribo foram, demarcaram, trouxeram para Josué, Josué repartiu aquela terra para cada um, conforme o Senhor ordenou que ele fizesse. E ele repartiu aquela herança. Só que tem um ponto principal também que no versículo 49 fala. Tem como subtítulo, heranças especiais. Quando Josué, ele reparte aquelas heranças em 7 partes que eles trouxeram, ele reparte aquela herança, depois que acabaram de repartir, no versículo 49, depois que acabaram de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, os israelitas deram a Josué, filho de Nun, uma herança no meio deles. Então, por que ele tem esse subtítulo aqui que fala heranças especiais? Porque Josué, ele herdou uma herança no meio deles, no meio daqueles israelitas, no meio daquelas tribos, ele herdou uma herança. E no versículo 50 ele fala, segundo o mandado do Senhor, lideram a cidade que pediu. Atmate será na montanha de Efraim, e ele reedificou aquela cidade e habitou nela. Então Josué habitou naquela cidade, e no versículo 51 ele conclui que essas foram as heranças que o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Nun, e o chefe das famílias repartiram para as tribos de israelitas, em herança por sorteio. Em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda de encontro, e assim acabaram de repartir a terra. Então aquela missão, aqui no versículo 51, fala que aquela missão que Josué teve, de repartir aquela terra, de todos eles, repartir aquela herança, eles herdaram a herança que o Senhor tinha falado para Moisés, e Josué como líder, estava dando continuidade ao que Moisés tinha falado, o Senhor tinha falado para Moisés, e nós vemos aqui o cuidado de Josué como líder. E se nós formos observar para a nossa vida hoje, nós damos gratidão a Deus, nós que temos um encontro com Cristo, que antes, embora outrora nós éramos ovelhas desgarradas, sem pastor, e hoje nós somos ovelhas cuidadas pelos nossos líderes espirituais, são os nossos pastores, e quando ele tem que fazer igual Josué fez, Josué, ele teve aquele cuidado de falar para eles, vocês estão sendo negligentes, de alertar. Então que nós temos esse cuidado dos nossos pastores, de cuidar de nós como ovelha, de orientar o que nós devemos fazer, de estar aquele cuidando. Mas esse é um ponto importantíssimo também, de nós, como cristãos, nós não ficarmos acomodados. Nós seres humanos, nós gostamos da zona de conforto. Quando nós saímos da nossa zona de conforto, nós nos sentimos incomodados. Mas, como cristão, a palavra de Deus fala que nós temos que fazer, qual é o nosso principal? O nosso principal que nós temos que fazer é fazer o ID.
Então, hoje, eu tenho o privilégio de falar do amor de Jesus. Falar que Jesus me salvou. E se eu tenho a oportunidade de ir fazer visita, o Senhor me dá a oportunidade de fazer visita, eu vou lá e fazer visita para alguém que está precisando, alguém que está necessitado, alguém que está enfermo, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, alguém que está precisando de ouvir uma palavra. Eu tenho que fazer esse ide. Como quando a palavra de Deus fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, que nós possamos sair da nossa zona de conforto como cristãos. Não só de servir ao Senhor no domingo, de adorar o Senhor naquele dia, sentar, fazer o seu culto ali de 1h30, 2 horas, e sair fazer de conta que a sua semana já passou. Fiz o meu papel como cristão, mas não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer de nós que nós fazemos o ide por todo mundo. Que nós, como nós estivermos na casa do papai, como nós estivermos na casa do Senhor Jesus, que nós possamos dar o nosso melhor em tudo que nós vamos fazer. Se nós temos cargos, em algum cargos na obra do Senhor, que nós façamos com excelência. Que nós, a Seara ela é grande, a Seara ela é enorme, a Seara tem trabalho para todos nós, precisamos trabalhar para Jesus. Então que nós possamos ter esse despertar espiritual, para que nós possamos buscar mais ao Senhor, se voltar mais aos pés de Jesus e falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, essa frase, ela requer muito da gente. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim que eu possa ter o desejo de buscar mais a tua presença, o desejo de buscar mais almas para o teu reino, o desejo de fazer a tua obra na tua casa de uma maneira magnífica, de uma maneira com excelência, não é fazer a obra de qualquer maneira. Então, que nós possamos sair desse ponto de comodismo e de buscarmos ao Senhor em espírito e em verdade. E graças a Deus, porque nós somos líderes que cuidam de nós. Nós somos a liderança que está cuidando de nós. Além do orar, além daquele cuidado, da preocupação, que isso é importantíssimo, que nós vemos aqui a preocupação de Josué para aquele povo. Que ele vê aquele povo disperso, aquele povo que não estava nem aí, estava tranquilo para eles. Estavam acomodados, mas nós não temos que seguir esse exemplo de se acomodar. Nós temos que despertar. Desperta enquanto é tempo. Vamos fazer a obra do Senhor, vamos fazer o vídeo, vamos buscar o Senhor da maneira grandiosíssima. No 20, nós vamos concluir que tem como título a cidade de refúgio. No versículo 20, no capítulo 20, no versículo 1, fala assim. O Senhor falou mais a Josué, dizendo, glória a Deus, mais uma vez o Senhor está falando com Josué. Diga aos israelitas, separem para vocês as cidades de refúgio, e que lhe farei por meio de Moisés, para que fuja para lá os homicidas que matam algumas pessoas acidentalmente ou sem intenção, para que elas sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. E fugindo algumas daquelas cidades, ele se coloque à porta dela e exponha a sua causa aos ouvidos dos anciões daquela cidade. Então, o pegarão e lhe darão um lugar para que habite com eles. E se o vingador de sangue o perseguir, não entregarão o homicida na sua mão, porque não matou o seu próximo com intenção e não foi premeditado. E habitará nessa cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote, que haver naqueles dias. Então o homicida voltará à sua cidade, e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Esse texto, ele traz um conceito muito, muito grande, que o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, ele tem um cuidado tão especial para conosco, e ali ele teve aquele cuidado para com os israelitas. Ele teve aquele cuidado para que eles, os levitas, eles tinham 48 cidades, os levitas habitavam em 48 cidades. E dessas 48 cidades que eles habitavam, os levitas do Senhor, eles teriam que pegar 6 cidades, e as 6 cidades teriam que ser cidade de refúgio. Essas cidades, elas iam agregar, elas iam cuidar daquela pessoa que foi homicida. E nós sabemos que o homicida é aquele que pratica um ato sem intenção. Ele pratica um crime sem intenção. Mata uma pessoa sem a intenção de matar. Então,
Senhor, ele teve aquele cuidado. Por quê? Ele teve esse cuidado, ele deixou. É mais interessante ainda porque o Senhor, ele deixou aquelas 6 cidades direcionadas pelos levitas, pelos anciões do nosso Deus, que aquelas pessoas que praticassem aquele crime, que matassem alguém, homicida, chegassem na porta daquela cidade e falassem o que tinha acontecido, relatassem o que estava acontecendo. E eles traziam aquela pessoa para dentro daquela cidade e aquela pessoa ficava guardada. O vingador de sangue que ele tinha, o vingador de sangue, se nós formos pesquisarmos aqui, ele tem como objetivo, seria uma figura masculina, aqui é um parente masculino, mais próximo de uma pessoa que foi uma pessoa que foi assassinada, que foi morta pelo esse homicida, a quem cabia o dever legal, cultural. Ele tinha o dever de executar aquela pessoa que matou, que foi homicida naquele momento. Só que o Senhor, ele deu estratégia para aquelas pessoas, porque ele conhece os nossos corações. Ele sabe o que nós almejamos. E se aconteceu se teve aquele acidentalmente aconteceu aquele ato, ele tinha para onde ir. E aquelas cidades, nós pesquisamos para aquelas cidades, elas não ficavam muito longe uma das outras. Se nós pesquisarmos de 32 a 40 quilômetros uma da outra, para que eles pudessem, quando acontecer aquele ato, eles ir para lá e falar, relatar o que tinha acontecido com eles, o que eles tinham praticado, mas que a intenção deles não era praticar aquele ato de homicida, e eles iam entrar naquela cidade, lá eles estavam protegidos contra o vingador de sangue. E lá eles seriam julgados por aquele povo, né, pelos levitas, pelos anciões, eles iam ser julgados. E se eles fossem julgados, aqui no versículo 5, ele fala: e se o vingador de sangue o perseguir, não entrarão o homicida na sua mão, não entregarão na sua mão, porque não matou o seu próximo com intenção, e não foi premeditado. E habitará nessa cidade, esse homicida habitará na cidade de refúgio, até que compareça em juízo perante a congregação dos anciões, daqueles homens de Deus. Ou então, ainda tem outra possibilidade, até que morra o sumo sacerdote que houve naqueles dias. Então, se aquele sumo sacerdote, que aquele homem que praticou aquele ato de homicida, adentrou aquela cidade do refúgio, e aquele ancião, ele relatou o que tinha acontecido, aquele ancião aceitou ele dentro daquela cidade, ele só poderia voltar à cidade da onde ele fugiu quando aquele ancião morresse. Então, aí no versículo 6, ele habitará nessa cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houve naqueles dias. Então, o homicida voltará à sua cidade, à sua casa, à cidade de onde fugiu. Então, ali ele estaria, a partir daí que o levita tivesse morrido, o ancião tivesse morrido, ele teria a oportunidade de voltar para a casa dele, para a cidade da onde ele fugiu. E se nós formos ver o nome dessas cidades, elas trazem um significado. Eles iam para aquela cidade e eles ficavam refugiados naquela cidade. E todas aquelas cidades, nós fomos pesquisando e tem um significado importantíssimo. Então, olha só, temos 6 cidades, que é a cidade de Guedes, a cidade de Siquém, a cidade de Kiriat Arba, que seria de Hebron, a cidade de Bezer, a cidade de Ramote e a cidade de Golã. Então, são as 6 cidades, que era a cidade de refúgio. E nessas 6 cidades, o significado dessa cidade, desse nome, Guedes significa santidade. Siquém significa ombro ou carga. Hebron significa comunhão. Bezer significa fortaleza, rocha. Remote significa lugar alto. E Golã significa círculo ou região de exílio. Então, se nós formos observar todo o significado dessa cidade, ela tinha como objetivo aqueles refugiados que estavam lá, fugindo daquele momento, daquele vingador de sangue. Eles ficavam lá, mas eles ficavam lá para se edificar. Eles precisavam ter uma cura emocional. Eles precisavam ser tratados. Eles precisavam, porque por todo aquele processo que eles passavam, eles precisavam não só de refugiar daquele vingador de sangue, mas eles precisavam do cuidado. Ele precisava do refúgio, de poder
se alimentar bem, de poder cuidar do seu lado emocional bem. Ele precisava de cuidar do seu lado espiritual bem. E ali estava quem? Os levitas do Senhor. Estavam os homens guiados por Deus para ajudar na edificação daquela vida. Então, quando ele fala dessas cidades, se nós trouxermos para hoje, quem é o nosso refúgio? Qual a cidade que eu tenho que me refugiar? Como eu posso estar bem nessa cidade de refúgio? Então nós sabemos que o nosso refúgio, o refúgio para a salvação da nossa alma é Jesus. É Jesus Cristo, não existe outro Salvador. Então nós sabemos que o refúgio da nossa alma, o refúgio que nós podemos ter, o refúgio da nossa salvação, da nossa libertação do pecado que combate nas nossas vidas, é Jesus. E como eu vou cuidar do meu lado emocional para que além do refúgio, eu possa me edificar na minha vida? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar o Senhor Jesus. Ler a palavra, orar, jejuar e com isso, união, a nossa comunhão é em Cristo Jesus. Então, o significado dessas cidades traz para nós hoje o significado de como é servir a Jesus, de como é o nosso auto-refúgio em Cristo Jesus. Então, que nós possamos se refugiar das nossas angústias internas, se refugiar dos nossos anseios, das nossas ansiedades, de tudo aquilo que nós almejamos e muitas das vezes ficamos frustrados por não acontecer aquilo que nós queremos, mas que nosso auto-refúgio é em Jesus. E que todas as pessoas, ali todos os israelitas, os estrangeiros, tinham acesso àquela cidade. E não é diferente de hoje. Todos nós temos acesso direto com o Papai do Céu. Todos nós temos acesso ao Senhor Jesus. Ele morreu por nós, Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para que hoje nós pudéssemos ter um acesso direto com o Pai. Então, o nosso refúgio está em Jesus. A nossa fortaleza é em Jesus. A nossa rocha eterna é em Jesus. Então, que nós possamos ser edificado como a rocha em Cristo Jesus. Ser fortalecido como a rocha em Cristo Jesus. E que nossa vida ela possa ser resplandecida pela glória do nosso Deus. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu espero que vocês tenham compreendido o que o Senhor tem falado conosco através desses textos. Que Deus abençoe grandemente. Fique com Deus. Deus abençoe.